Senhor, nessa manhã fala conosco. Senhor, nós não queremos desperdiçar o nosso tempo. Queremos ouvir o Senhor e guardar a sua palavra no nosso coração. Sabemos, Senhor, que tem muitas coisas ainda, Pai, que nos envolvem, muitas coisas que estão em nós, que ainda são barreiras para nós ouvirmos o Seu falar. Ontem nós ouvimos a Sua palavra, Senhor, e nós percebemos que quantas coisas ainda do mundo tem dentro de nós, que nos impede dessa plena comunhão, de ouvirmos plenamente o Seu falar. Mas essa manhã, Senhor, nós nos arrependemos. Essa manhã, Senhor, nós nos voltamos a Ti, tomamos o sangue de Cristo que foi derramado por nós, para que o Senhor nos limpe completamente. O Senhor também nos limpe com a palavra do Senhor, com a água da Sua palavra, para que aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Senhor, seja absorvido nos nossos corações. Obrigado, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente está na escola, terceiro ano colegial, a gente estuda física, química, e aí os professores nos dão leis, chamadas leis, para nós podermos resolver os problemas de física e química e outras matérias. Aí você tem que decorar um monte de... Que a hora que vem o problema, você tem que estar sabendo. Mas o professor, que é bom professor, e na faculdade a gente viu isso, ele não simplesmente te mostra quais são as leis, mas ele procura te mostrar a essência da lei. O que é composto aquelas fórmulas, por quê? Porque não são todos os problemas que são resolvidos pela mesma lei. São várias leis e dependendo do problema você tem que usar a lei correta. Então, se você entende a lei, os princípios daquela lei física e de matemática, quando vem o problema você lembra a origem daquilo. Aí você fala, eu vou usar essa lei aqui para resolver esse problema. Não é, Renato? Então, essas leis, quando nos dão a sua origem, elas servem para que quando o professor dá o problema, você consegue resolver de uma maneira fácil e resolver o problema. Então, não é só decorar a lei, mas é entender o princípio da lei. Irmãos, na palavra de Deus é a mesma coisa. No nosso caminhar, Deus nos dá princípios e leis para que a gente possa seguir nessa jornada. E quando vierem os problemas, nós nos lembrarmos de como aplicar esses princípios e essas leis na nossa vida, para que nós sejamos o quê? Aprovados durante a provação, diante da prova que vem. Porque às vezes, se a gente não conhece os princípios e a origem disso, muitas vezes nós não conseguimos passar pelos problemas que vêm. Ou somos muitas vezes atribulados, somos muitas vezes até massacrados com os problemas que vêm à nossa vida. E nós muitas vezes, nós não somos aprovados pelas provas que nós muitas vezes passamos. Sofremos às vezes, e o Senhor disse que errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, não foi? Então nós precisamos conhecer. E na Bíblia, e o meu encargo, irmão, do que eu vou falar, e eu pretendo falar em umas 3 ou 4 mensagens a respeito desses princípios, baseados numa passagem, tá certo? Da Bíblia, de
quando Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém. E ali, essa passagem está cheia de princípios espirituais. Ontem nós falamos, o irmão falou aqui, de nós termos cuidado com a nossa liberdade, com o nosso agir, por causa do irmão que é fraco, ou por causa dos irmãos. A nossa liberdade e a nossa boa vontade de fazer as coisas para Deus, muitas vezes, trazem problemas. Não é verdade? Nós vemos isso quando Davi trouxe a arca. Mas eu não quero simplesmente falar sobre a arca, não quero simplesmente trazer conhecimento sobre a arca, mas sobretudo princípios. E a Bíblia toda está cheia de princípios, de figuras e sombras da realidade de Cristo e de princípios espirituais para o viver do povo de Deus como a sua igreja. Quando a gente lê na Bíblia alguma coisa, irmão, nada é por acaso. Deus é econômico e todos os acontecimentos e narrativas têm significados e aplicações para a nossa vida espiritual, proporcionando a todos nós, os seus filhos, um correto entendimento dos fatos na presente era. Há uma passagem, que eu falei para os irmãos na história do povo de Israel, muito significativa, onde a arca do testemunho foi levada pelos filisteus e posteriormente trazida de volta pelo rei Davi. Isso está registrado lá em 2 Samuel 6 e em 1 Crônicas 13. E esses princípios espirituais, eles se aplicam hoje de modo singular para a igreja do Deus nos dias atuais. Antes de nós entrarmos nos textos acima referidos, que é de 2 Samuel 6 e de Crônicas 13, 1 Crônicas 13, irmãos, nós vamos de maneira sucinta procurar entender um pouco mais sobre o elemento central da nossa comunhão, que é a arca de Deus. Gostaríamos de falar um pouco sobre isso, porque nem todos os irmãos, têm um entendimento. Às vezes na Bíblia fala de arca, que é a arca de Noé. Como é que a arca de Noé é tão grande que cabia dentro de um templo? Não, não é a arca de Noé, que chama a arca da aliança, ou a arca do testemunho. Era um móvel, que o Senhor fez quando o Senhor foi instituir o tabernáculo. Desde a sua primeira aparição, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10, 25 de Êxodo 10, até a sua última citação em Apocalipse 11, 19, a arca foi chamada de vários nomes, e cada nome era referido de acordo com o momento e circunstâncias. Entre ele podemos citar a arca da aliança. Os irmãos já ouviram falar, não? A arca da aliança. Vamos ler Apocalipse 11, 19, já que a gente está falando sobre princípios, vamos ver a origem disso, onde está marcado, vamos ver os endereços onde se encontra a arca, Apocalipse 11, 19, diz: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Eu não vou discorrer aqui, irmãos, sobre esses nomes hoje, mostrando apenas que essa arca, ela recebia um nome de acordo com as situações e as circunstâncias. A arca da aliança, mostrando que Deus tinha feito uma aliança com o povo, e essa arca era o nome da aliança que Deus tinha feito com o povo. Arca da aliança. Várias vezes isso é encontrado na palavra de Deus, em momentos em que ela precisava de ser lembrada como arca da aliança.
A arca do Senhor. E trouxeram, está lá em 1 Reis 8:4. Vamos abrir. Amém, irmãos? Vamos acompanhar. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que haviam no tabernáculo, assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. Aqui era chamada do quê? A arca do Senhor. A arca de Deus, Salmos 132, versículo 8. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a arca, abençoa o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. Eu estou lendo aqui 2 Samuel 6,12, tá? Desculpa. 2 Samuel 6,12. Os irmãos então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. Ela é chamada também, irmãos, de a arca do poder de Deus, ou da força de Deus. Em Salmos 132, 8 diz: levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. É chamada também de a arca do testemunho. Em Êxodo 40, versículo 3. Eu vou ler aqui, irmãos, senão eu anotei aqui, pode ser que eu esteja falando errado aqui. Tem alguma coisa errada, tá certo? Êxodo 40. Versículo 3. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Em 21, também diz: tomou o testemunho, que são as tábuas, e pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu no reposteiro, com ele cobria a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. A palavra testemunho aqui significa a lei de Deus. Colocou dentro da arca o testemunho, que na verdade é a lei de Deus, os 10 mandamentos que foram colocados lá, mas não somente como um regulamento, mas sobretudo como um testemunho do caráter de Deus e a expressão de quem legislou, de quem fez esses mandamentos, que é Deus. Então a arca do testemunho era para mostrar que havia dentro dessa arca um testemunho de que Deus, o legislador, era com o povo de Israel. Essa arca tinha as 10 tábuas do testemunho, tinha a lei, tinha a lei de Deus dentro de si. Bom, só para os irmãos, eu não vou entrar em detalhes aqui, só para saber que essa arca tinha vários nomes, né? De acordo com a situação e circunstâncias. É bom que a gente lembre disso sempre, tá? Eu li aqui, né? Nada, irmãos, na Bíblia é por acaso. O Senhor é econômico e cada palavra, cada expressão na Bíblia tem a sua importância e o seu significado. Para nós, a gente acha que, mas não é. Se a gente for na palavra, nós vamos ver que cada coisa tem o seu significado. A arca do testemunho era a mesma arca do poder de Deus, era a mesma arca da aliança, mas
de acordo com as circunstâncias, era falada e lembrada para lembrar o que Deus era e o que Deus tinha feito junto com o povo, a respeito do povo. Que tamanho que era essa arca? Só para nós termos uma ideia. Irmão, pode colocar o tamanho dessa arca. Também fará uma arca de madeira. Está lá em Êxodo 25:10. Também fará uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a sua altura. Só para os irmãos terem ideia de qual era o tamanho disso, 1 côvado equivale a 44 centímetros. Então, dentro do sistema métrico decimal, ela teria 1,23 m de comprimento, 74 centímetros de altura e 74 centímetros de largura. Então, era aquilo ali, é uma figura, tá certo? Uma réplica, talvez, dos tamanhos originais da arca. 1,20 m por 70, por 74, por 74, por 1,20 m e poucos. Aqui, 23 centímetros. Os irmãos sabiam disso? Muitos irmãos sabem, mas muitos irmãos não sabem. A gente lê na palavra e não tem ideia. E aí fala que os sacerdotes carregavam a arca, né? Como que eles carregavam a arca? Em Êxodo 25, 10, 21 diz: de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, e cobrirás a arca, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirá para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas de um lado dela, e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. E os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei, que é as tábuas da lei. Então, como que os sacerdotes carregavam a arca? Provavelmente desse jeito. Eram 4, um de cada lado carregando, né? E isso tem um significado maravilhoso. Nós não vamos tratar aqui isso hoje, mas só para os irmãos saberem de como que isso deveria ser carregado. Não era uma opção, isso era, na verdade, um mandamento de Deus. Eles deveriam carregar a arca pelos varais. Senhor Jesus. Vou continuar lendo aqui. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Comprimento 2 côvados e meio, da mesma largura da arca, e o comprimento de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. O propiciatório era a tampa da arca. A arca era feita de madeira de acácia e coberta de ouro. Mas o propiciatório, ele era feito de ouro puro. Eu não sei, não fala qual é a espessura, mas fala da largura e do comprimento. O comprimento era do mesmo tamanho e da mesma largura da arca. Era a tampa perfeita para a arca. Não sobrava e nem faltava. Nós vamos falar daqui a pouco. Irmãos, todas essas coisas são figuras. E Deus, quando falou, Ele falou: me fareis um santuário, me fareis a arca, segundo o modelo que eu te mostrar. Todos os mandamentos que Deus fez quando Ele mandou fazer o tabernáculo,
Ele não deu opção para Moisés. Se você achar que deve ser assim, ou se o artífice que for fazer, tá certo? Achar que for melhor, vocês façam. Não, Deus não deu opção de mexer naquilo que Ele estabeleceu. Louvado seja o Senhor. Por isso, quem olhava para aquilo via uma maravilha. Era tudo perfeito, porque era de acordo com o que Deus tinha estabelecido. Né? Aí diz, farás 2 querubins de ouro batidos farás nas suas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltadas uma para a outra, os querubins de face voltada uma para a outra. Dá para ver lá? Mostra lá de novo. Tá? A face voltada uma para a outra, mas olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Louvado seja o Senhor. O Senhor foi detalhista. O Senhor é o arquiteto do seu edifício, que começou com o tabernáculo, depois foi para o templo, que foi destruído, e hoje Deus está edificando um tabernáculo para a sua habitação no Espírito. A mesma, irmão, o mesmo projeto que Deus, a mesma exigência que Deus fez para a construção do tabernáculo e do templo, Deus hoje faz para a edificação da sua casa no Espírito. Claro que todas essas coisas são figuras da realidade hoje que é a igreja, a habitação de Deus no Espírito. Nós vamos ver que tudo isso são figuras da igreja, figuras de Cristo. Então nós vamos ver aqui, irmãos, princípios espirituais que regiam o povo de Deus, regiam a edificação da casa de Deus. Nós compartilhamos outra vez, quando Moisés fez tudo conforme Deus tinha mostrado para ele no monte, o que aconteceu? A glória de Deus encheu o tabernáculo, a glória de Deus encheu o templo, e quando o Senhor edificar a sua igreja conforme a sua determinação, Ele vai receber toda a glória. Nós vamos ser enchidos, nós vamos ser glorificados, e o Senhor vai receber. Por isso, existem princípios que o Senhor nos dá, para que nós possamos avançar, para que nós sejamos derrotados nas nossas jornadas, para que a gente possa caminhar, né, como o irmão compartilhou, nos desembaraçando do todo peso e pecado. Às vezes nós não temos tantos pecados assim no nosso dia a dia, mas nós temos muitos pesos que nos embaraçam. Como nós vamos desvencilhar disso? Como nós vamos resolver esses problemas? Como nós vamos passar por essas provas? Conhecendo os princípios que o Senhor nos dá. Não é? Louvado seja o Senhor. Essa arca, ela tem vários significados. Alguns significados, né? Primeiro, ela significa a aliança de Deus com o seu povo. Quando o tabernáculo foi edificado, a arca foi o primeiro objeto a ser colocado no Santo dos Santos. Deus mandou Moisés edificar o tabernáculo de acordo com o modelo que tinha dado. Quando o tabernáculo ficou pronto, o primeiro item que foi colocado dentro do tabernáculo, mostra o tabernáculo aí para nós. Talvez alguns de nós já conheçam bem, mas tem alguns irmãos que ainda não tiveram ainda essa
Isso. Talvez alguns irmãos não conheceram ainda, não tiveram a oportunidade de conhecer, né? Mas o tabernáculo, como um todo, ele era constituído de 3 partes. Aquela parte exterior, que era o átrio exterior, onde não tem amarelo, tá? Aqueles pontinhos são as colunas, tá certo? O tabernáculo todo era cercado, mas existia o átrio exterior, onde estava o altar de bronze e a bacia de bronze. Ali está falando que é uma fonte, mas é uma bacia de bronze. Ali eram sacrificados os animais. Ali o ofertante, aquele que oferecia um sacrifício, ele ia junto com o sacerdote e colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, identificando-se com o animal, o sacerdote sacrificava aquele animal ali no altar de bronze. Ali todos podiam ter acesso. Mas existia um lugar chamado Santo Lugar, ou lugar sagrado, que era a parte, né? Ali tinha um véu, primeiro véu, tá? Entre a bacia e o tabernáculo em si, o santuário ali, tinha uma cortina, tinha ali colunas e tinha as cortinas que ficavam penduradas no reposteiro. Ali só os sacerdotes podiam entrar para servir ao tabernáculo. Ali tinha o altar de incenso, o candelabro e tinha a mesa dos pães da presença. Ali só os sacerdotes podiam entrar. O povo ficava de fora, mas ali era exclusivo dos sacerdotes. E mais dentro do segundo véu, tinha o primeiro véu e o segundo véu. Passando o segundo véu, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer expiação, que era o dia da expiação. Então, quando a gente entende isso, aí você vê, quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. Que véu foi esse? É o véu do segundo véu, onde só o sumo sacerdote podia entrar, e agora na morte de Jesus, o véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando que Deus rasgou esse véu e nos deu a autoridade para entrarmos no Santo dos Santos. O que tinha lá no Santo dos Santos? Uma única coisa, que era a arca do testemunho, a arca da aliança, a arca do poder de Deus. Essa arca que estava lá, era o único item que estava lá dentro. Então a arca, depois desse tabernáculo construído, a primeira coisa que foi colocada dentro do tabernáculo foi a arca do testemunho. Tá certo, irmãos? Louvado seja o Senhor. Era ali que Deus se encontrava com o homem. E de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falava a Moisés e a Arão tudo o que deveria ser ordenado para os filhos de Israel. Êxodo 25, 22. Êxodo 25, 22. Diz assim: e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Quando Deus queria falar alguma coisa para o povo de Israel, era ali que ele encontrava com Moisés, e falava do meio dos querubins, que estavam em cima do propiciatório. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o seu nome, que é a arca do testemunho, sua localização dentro do tabernáculo, que é dentro do Santo dos Santos, e a sua apresentação no deserto, mostram que onde está a arca, está a presença de Deus. É o testemunho de que Deus está no meio do seu povo para cumprir a aliança que Ele mesmo fez. Era a arca do testemunho, era um testemunho
da presença de Deus no meio do seu povo. Tudo era uma figura. Como é que o povo de Israel poderia saber que o Deus que eles adoravam estava no meio deles? Por causa da presença da arca. Porque ali Deus falava com Moisés e Deus falava com Arão, que era o sumo sacerdote. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, essa arca do testemunho é uma figura, ou era a expressão de que Deus estava no meio do seu povo. Era o testemunho físico da presença de Deus no meio do seu povo. Essa arca era um tipo de Cristo. Essa arca apontava para Cristo. Por quê? Por causa das características. Assim como Cristo, que é o primeiro e o centro de todas as coisas, a arca também foi o primeiro utensílio a ser colocado no tabernáculo e era o seu centro. Louvado seja o Senhor. É um tipo de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele tem a preeminência. Ele foi o primeiro. A arca também é um tipo de Jesus, pois, como Emanuel, ele veio trazer a presença de Deus ao homem. Ali em Êxodo nós vimos, ali o Senhor fala assim, Êxodo 25, 22, ali virei e falarei contigo. Somente através da arca que Deus falou para Moisés e a Arão. Cristo veio trazer Deus aos homens. Não foi? É o Emanuel, é o Deus conosco. A arca também é o quê? A presença de Deus. Deus falou, ali falarei contigo. A arca trouxe a presença de Deus para dentro do tabernáculo. Por isso, ela nos aponta para Cristo. Também a arca, sendo de maneira nobre, de acácia, tipificava também a humanidade elevada de Jesus e o ouro, a sua natureza divina. Lá em Êxodo 6 fala, também farei uma arca de madeira de acácia, de ouro puro a cobrirás. Acácia é uma madeira nobre, dura, não é? Então, fala da natureza, da humanidade elevada de Cristo, mas também não era só de humanidade, era de natureza divina, era essa natureza revestida de ouro. O próprio Senhor, além, ele era tanto Deus quanto homem, ou tanto homem quanto Deus. Louvado seja o Senhor. Existem também algumas interpretações de que essa madeira de acácia representam o homem caído, duro de trabalhar. Olha como é que são as coisas. Duro para se trabalhar, que ninguém gosta de trabalhar, tá certo? E fala que o Senhor Jesus vem em semelhança de carne pecaminosa. Qual é? Não importa. O que importa é que se o Senhor Jesus em carne humana representa e tem a semelhança da carne pecaminosa, mas também revestido de ouro, ou a sua natureza elevada revestida de ouro, não importa. O que importa é que ele era homem e também Deus. Louvado seja o Senhor. A arca sendo um tipo de Cristo todo inclusivo, que contém no seu interior. Lê Hebreus 9:4, passe para nós. Hebreus 9:4. Olha aqui, ó. O 3 fala assim: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava
dentro da arca estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão ou a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, dentro da arca foi colocado as tábuas do testemunho, foi colocado a vara de Arão que floresceu e um pote de ouro contendo o maná. Aqui mostra, agora não somente o exterior, mas o interior de Cristo. Uma arca de ouro contendo maná, que é a natureza divina do Deus triuno, que contém Cristo como nosso suprimento de vida de forma oculta. Esse Cristo, ele é, esse maná que estava dentro desse pote de ouro, tipifica o Cristo como nosso alimento. Ele falou, eu sou o pão da vida. Esse maná que sustentou o povo, e lá no livro de Hebreus fala assim, esse maná, o Senhor falando, não é Hebreus, o Senhor falando, né, que esse maná que seus pais comeram, seus pais morreram, mas eu sou o pão da vida. Mas aquele maná era uma figura, irmão, tudo que nós estamos falando aqui é uma figura, é uma sombra do que Cristo é, da realidade de Cristo. Esse pote de ouro com maná, mostrando que Cristo é o nosso verdadeiro alimento. A vara de Arão que floresceu, mostrando que, os irmãos conhecem essa história, né, que quando os príncipes contestaram a autoridade de Arão, Deus falou, corte as varas aí, e a vara que florescer é a vara que eu dei autoridade, é a vara que é a minha autoridade. E quando viram, a vara de Arão foi que tinha florescido. Mostrando que esse florescer, essa vara que floresceu, é essa vara de autoridade em ressurreição. O Senhor Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e teve a autoridade acima de todas as coisas. Então é a autoridade do Senhor em ressurreição. É também o Senhor sendo o grão de trigo que morreu e gerou muitos grãos. E lá fala que nessa vara de Arão tinha várias amêndoas. Nós somos essas amêndoas, nós somos esses muitos grãos, porque o Senhor Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou e gerou muitos grãos, e teve a autoridade, ganhou toda a autoridade que está acima de todo nome que se possa referir. Então é o caráter do Senhor, está falando aqui dessa arca, do que tem dentro da arca, é o caráter do Senhor Jesus, tá certo? Nós estamos falando, né, que Ele é o pão da vida, e que Ele tem autoridade, e que Ele tem autoridade em ressurreição, e é Ele que gerou muitos grãos também. E também tem as tábuas da aliança, ou as tábuas do testemunho, significando não somente as exigências e manifestando o caráter de quem legislou Deus, era o conteúdo, o coração da arca. Em Hebreus 10, 9, vamos ler lá, Hebreus 10, 9. Olha que maravilhoso, irmãos. Então acrescentou, eis que eu estou aqui para fazer, ó Deus, move primeiro para estabelecer o segundo. Aqui está falando que o Senhor pode dizer, sacrifícios e ofertas não quisesses, de oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que ofereces segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a sua vontade. Se nós quisermos entender um pouquinho mais disso daí, nós vamos para o Salmo 40, versículo 8. Aqui estava falando do Senhor Jesus quando Ele veio, né? Que ele veio para falar isso para o Senhor, estou aqui para fazer a sua vontade. No 40, Salmo 48, diz assim, agrada-me fazer a sua vontade, ó Deus meu.
Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Isso aqui é um complemento do que está lá em Hebreus 9. Em Hebreus 10, 9. Né? Aqui está falando, o versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. O que está escrito lá em Hebreus é completado aqui. Que o Senhor fala aqui no meu coração, né? No meu coração, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Esse Cristo carregava no seu interior o prazer de fazer a lei de Deus. Ele era um com o Pai para fazer a vontade do Pai. Por isso que essa arca, ela aponta para Cristo, é figura de Cristo. Toda a sua aparência e todo o seu interior apontavam para Cristo. A constituição do Senhor era prefigurada pela arca do testemunho. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu queria entrar um pouco agora, irmãos, na questão do propiciatório. Lá fala que era para fazer um propiciatório, que era a tampa da arca onde estavam os querubins. Por que esse propiciatório é tão importante a gente entender isso? Porque quando o sumo sacerdote, ele ia no dia da expiação, ele entrava no Santo dos Santos, era uma vez por ano. Vou explicar para os irmãos. Todos os dias havia expiação, quer dizer, oferta pelo pecado, lá no átrio exterior, no altar de bronze. Todo dia tinha gente com pecado oferecendo seus sacrifícios. Para quê? Para que seus sacrifícios fossem perdoados ou expiados, é como chama a palavra de Deus. Todo dia tinha. Mas, uma vez por ano, era chamado o dia da expiação, que era no dia 10, acho que do 7º mês, parece, do 9º mês. Era um dia da expiação. E que o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, fazendo expiação por todos, não era diariamente, né? Diariamente cada um tinha. Agora ele fazia expiação por toda a nação e fazia expiação por si mesmo, porque também era pecador. E quando chegava esse dia, ele matava o animal, não vamos entrar em detalhe, lá no altar de bronze, lá no átrio exterior, ele entrava para dentro do Santo dos Santos, e ali ele aspergia o sangue daquele animal em cima do propiciatório, sobre a tampa. E a palavra de Deus em Hebreus fala que ele entrava uma vez por ano, não sem sangue. Tinha que entrar com sangue, porque se ele entrasse sem sangue, a glória de Deus o executava. Se ele fizesse qualquer coisa errada, ele seria morto lá dentro. Por isso ele entrava lá dentro e amarrava uma corda no pé dele, que se ele tivesse feito alguma coisa errada, demorasse muito tempo, tinha que puxar ele para fora morto. Era uma vez por ano ele fazia isso.
Mas o propiciatório era o lugar onde ele tinha que aspergir aquele sangue. Vocês viram que nós falamos dos querubins? Que eles olhavam para onde? Eles estavam um de frente para o outro, mas eles não olhavam um para o outro. Eles olhavam para o propiciatório, aonde era aspergido o sangue. Os querubins tipificavam a glória de Deus. E era ali que os pecados de toda a nação e do próprio sumo sacerdote eram expiados, eram apagados, perdoados. Bom, então essa arca com o propiciatório é um tipo de Cristo, como um lugar de sacrifício, é um lugar para se fazer ali o sacrifício, para você respingar o sangue. Esse propiciatório era também de ouro. E esse propiciatório, então, irmãos, como a arca, como o conjunto da arca, ele tipifica o próprio Cristo. É interessante que na palavra de Deus nos mostram isso. Que esse Cristo é todo, inclusive, todo maravilhoso. Mostra para nós que esse Cristo, ele é o lugar da propiciação, que é o propiciatório. Ele é a oferta que está em cima do propiciatório. E é ele quem executa o ato de propiciar. É o propiciador. Então ele é tudo. Então por isso essa arca era tão importante para Deus como figura daquilo que Cristo era na sua totalidade. Eu queria gastar um tempo aqui com os irmãos, até ser um pouco didático, mas os irmãos atentem para isso. É porque na palavra de Deus tem palavras que às vezes são traduzidas do grego com o mesmo significado. E às vezes a gente não consegue entender muito bem. Tá certo? Então, propiciação. São palavras no grego que têm radicais diferentes. Mas que é tudo traduzido como propiciação. Por exemplo, em Hebreus 9:5, vamos ler Hebreus 9:5, diz assim: e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Sobre ela os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Era um lugar. Dessas coisas, todavia, não falemos agora pormenorizadamente. Aqui essa palavra propiciatório, assim como em Romanos 25, é a mesma palavra. Propiciatório tem 3 palavras diferentes no grego. Diz ilasterion, tem ilasmos, e tem ilaskomai. Ilasterion é chamado o lugar aonde se faz a propiciação. É o lugar. Ilasmos é o sacrifício, a oferta, que é propiciação também. Então quando a gente lê, às vezes não entende como é que está falando de sacrifício e lugar de propiciação. Ilaskomai é um verbo que dizer fazer propiciação. Mas é tudo traduzido como propiciação na Bíblia. Mas aqui o Senhor Jesus, Ele é todas essas coisas.
Ele é o lugar de propiciação, ele é o sacrifício e ele é quem faz a propiciação. Vou ler os versículos aqui para a gente entender o que eu estou falando, irmãos. Aqui, por exemplo, em Hebreus 9:5, fala que sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Cobriam o quê? Esse lugar de propiciação. Tá? É propiciatório. Romanos 25, olha só. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por Deus ter, na sua tolerância, deixado os impunes os pecados anteriormente cometidos. Ora, é a mesma palavra. E aqui está falando, tá certo? Que propôs o seu sangue como propiciação. Quer dizer, como o seu sangue como o lugar de propiciação. Eu estou falando da mesma palavra no grego. É mostrando que esse Cristo, ele está mostrando que esse Cristo é o lugar de propiciação. É nele que foram feitas todas as propiciações, toda a expiação. É sobre ele. Ele é o propiciatório. Entendeu? É nele que foram feitas todas. Não foi só o seu sangue, como o seu corpo, como sacrifício. Ele é o próprio propiciatório. Tá certo? A gente vai desvendando tudo isso, né? Aqui fala, por exemplo, ilasmos, que é o sacrifício e a oferta para a propiciação. Se a gente for lá em 1 João 2,2, diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação, ele é o sacrifício. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, como sacrifício pelos nossos pecados. Entende, irmãos? Ele é o lugar, Ele é o sacrifício, e aqui fala ilás comai, que é fazer propiciação. Quem faz a propiciação? Em Hebreus 2,17 diz: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha, o Senhor é o sacerdote fiel que faz propiciação. É o Senhor como sumo sacerdote, atravessando o santo lugar, saindo do átrio exterior, como sacerdote. O que ele trazia? O Senhor, como figura, o Senhor Jesus. É como se o Senhor Jesus estivesse atravessando o santo lugar, entrando no santo dos santos, como sumo sacerdote, e se oferecendo como o sacrifício. Não era sacrifício mais de touros e de bodes e nem de carneiros, era ele o sumo sacerdote se oferecendo como sacrifício nele mesmo. Olha que coisa grandiosa. O Senhor é essa arca maravilhosa, onde Deus falava, onde Deus expiava. Expiação, irmãos. Às vezes a gente lê na palavra de Deus expiação e propiciação. A gente não sabe muitas vezes o que significa isso. As duas palavras são muito parecidas. Muito parecidas. Mas eu queria falar um pouco para os irmãos. Quando vocês lerem, quando nós lemos, a gente tem um pouco de entendimento disso. Então, a expiação é o resultado de uma propiciação. A propiciação é o sacrifício que se faz. É o sacrifício. O Senhor Jesus, então o que ele é? Ele, como o sacerdote entrava para dentro do Santo dos Santos, oferecia, aspergia o sangue no propiciatório, fazia tudo certinho, e o que acontecia? Os pecados do povo eram expiados, eram perdoados, eram cancelados. Então, a expiação era
o resultado, o benefício de uma propiciação, de um sacrifício propiciatório. Os irmãos entendem isso? Né? Louvado seja o Senhor. Então, a propiciação é um ato sacrificial, onde Deus se torna propício e favorável. Irmãos, olha, quando chegar na eternidade, talvez a gente entenda todo o propósito de Deus, toda a obra de Deus. Existe uma discussão, por exemplo, lá em Hebreus 1:18, me parece, que fala que a ira de Deus, ela vai se revelar do céu contra toda sorte de impiedade. Aqui fala de propiciação. Propiciação é algo de ser propício, de ser favorável. Por quê? Porque o pecado do povo, o pecado da humanidade era sempre constante contra Deus. Deus, então, se ira com tudo isso. Não é simplesmente como homem, mas ele se ira contra todo esse cosmos, com esse sistema satânico. A ira de Deus. Que aí, quando o sacerdote entra com o sacrifício, com essa propiciação, os pecados são expiados e o homem se torna favorável a Deus, aceitável a Deus. Por isso Deus fala: no meio dos querubins, diante do propiciatório, eu virei e falarei contigo. Irmãos, Deus é um Deus santo, justo, que a santidade e a justiça de Deus não pode ser alcançada pelo homem, muito pelo contrário. As situações humanas, as atitudes humanas, o estado humano causa ira em Deus. Agora, olha que maravilhoso aqui. 1 João 4,10. Eu queria falar uma coisa aqui para os irmãos. Na antiguidade, quando aqueles navegadores iam sair para o mar, para uma guerra, alguma coisa, eles faziam propiciação, sacrifícios para o deus Netuno, que é o deus do mar, para aplacar a ira do deus Netuno. E tinha outros também que faziam propiciações. A propiciação era para apaziguar a pessoas, entidades. E essa palavra foi trazida para cá. Mas não é simplesmente para fazer sacrifícios para aplacar a ira de Deus. Não é só isso. Deus tem um problema com o homem tem problema com Deus, por causa do pecado, por causa da santidade, por causa da justiça de Deus, e fala da ira de Deus. Quando você está falando de propiciação, você fala da ira de Deus, por causa da santidade e justiça de Deus, é a situação do homem. Fala até que muitos estão preparados para o dia da ira, porque Deus vai julgar esse mundo. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aqui, em 1 João, diz o quê? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que lá você fazia propiciação para ser aceito a Deus. Aqui Deus faz propiciação para Ele mesmo, mandando o seu Filho como sacrifício, por causa do amor com que Ele nos amou. Os irmãos entendem isso? Eu não consigo entender isso. Mas Deus fez propiciação, porque Ele quer, Deus deseja o homem. Deus deseja ter comunhão com o homem. Não tinha outra maneira de Deus fazer propiciação, do homem ser aceito, a não ser Deus mesmo fazer a propiciação para ele. Você entende isso? Não dá para entender, mas Deus mandou o seu Filho como propiciação por causa de nós. Por isso que eu falo, irmãos, nós vamos chegar na eternidade e nós vamos ainda ficar
vendo o propósito de Deus, que Deus fez, entender a salvação de Deus. Isso que eu estou falando aqui não é nada daquilo que Deus fez por nós. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, essa arca é esse tipo de Cristo. Quando a gente vê essa arca e vê, né, a arca hoje sumiu. Ninguém sabe onde está, se foi destruída. Ninguém sabe. Mas em Apocalipse nós lemos que lá no santuário a arca está lá. Como testemunho da aliança de Deus com o seu povo, como testemunho daquilo que Deus fez e da sua fidelidade. Da presença de Deus com o homem. Louvado seja o Senhor. Olha, essa questão de fazer propiciação, lá em Lucas 18, eu já estou terminando, o publicano estando, 18:13, né? O publicano estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, quer dizer, faz propiciação por mim. Eu sou um pecador, eu não consigo, faz propiciação por mim, sê propício a mim. Então mostrando que esse Jesus é que faz propiciação. Ele, como sumo sacerdote, é ele que entrou no Santo dos Santos, e ele se ofereceu como sacrifício nele mesmo. Esse é o propiciatório. Louvado seja o Senhor. Esse propiciatório, ele fazia parte da arca. Ele não era maior e nem menor do que a arca. Mostrando que aquilo que estava por cima, irmãos, era a obra de Cristo. O que estava por baixo era a essência, a pessoa de Cristo. E a obra de Cristo que estava ali em cima era do tamanho da sua pessoa. O que Cristo fez, ele expressou. O que ele era, ele expressou na sua obra. Ele não fez mais do que ele era. Fez tudo o que ele era. Isso mostra que a obra de Cristo era a obra da sua pessoa. O que ele era, ele foi manifestado e ele fez. Princípio muito importante. Louvado seja o Senhor. Eu vou encerrar por aqui. Na próxima semana nós vamos dar continuidade. Eu só estou dando, irmãos, ainda uma introdução, tá, naquilo que a gente quer falar sobre os princípios desse de um viver para um povo de Deus. E a arca, como sendo Cristo, tem tudo para nos ensinar, né? Princípios maravilhosos. Então, só de ver aqui, irmãos, que o conteúdo dessa arca que é Cristo precisa ser o nosso conteúdo. Cristo precisa ser o nosso alimento. Cristo precisa ser a nossa autoridade em ressurreição. Cristo precisa, ele como a verdade, ser essa verdade que trabalha em nós, né? E que a nossa obra tem que ser do tamanho daquilo que a gente é. Nós não podemos, por isso que o Senhor sempre, ele estava julgando aqueles que pareciam ser maiores do que eram, de fazer obras mais do que eles eram realmente, não é? O Senhor chamava os fariseus de sepulcro caiado. Isso parece muito mais do que vocês são. Vocês não são tudo isso que vocês aparentam ser, não é? Que dentro de nós não tenham ossos secos, não tenham, mas o ouro, botija de ouro cheia de maná, as tábuas do testemunho, né? E a vara de Arão que floresce. Se Cristo é esse tipo, nós precisamos ter essa realidade. Amém? Realidade do Cristo que está em nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Que os irmãos possam guardar essas palavras, esses princípios, né?
para que quando a gente ler a palavra, nós tenhamos um outro entendimento e que esses princípios possam governar as nossas vidas, né? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Fala a tua igreja, continua, Senhor, guardando o nosso coração, para que no momento, Senhor, das provas, das dificuldades que nós passamos, nós possamos lembrar da sua palavra, de todos os princípios que nós vimos, que nós veremos, que possam guiar, Senhor, o nosso caminho, a nossa jornada, Senhor. Para que as dificuldades, os problemas que nos sobrevêm, Senhor, as situações adversas, ó Pai, possam ser vencidas pela sua palavra em nós. Queremos conhecer, para aplicar, para viver, Senhor, ter a realidade de tudo isso. Senhor, abençoa a igreja do Senhor nessa semana, Senhor. Abençoa cada um de nós. Que possamos, Senhor, tirar nosso coração do mundo, Senhor, mas que possamos nos voltar a Ti. O Senhor disse para o Pai, Jesus, que para não nos tirar do mundo, mas que nos livrasse do mal. Nós estamos ainda aqui, Senhor, com os pés nessa terra, mas queremos estar com os nossos olhos e o nosso coração no céu, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém.